Bora lá. Aí vocês me perguntam, professor, o que é uma equação do segundo grau? A palavra equação, ela tem que lembrar vocês de uma igualdade. Então, aqui eu tenho uma igualdade. Ó. Bom, geralmente, uma equação do segundo grau, o termo que está no segundo membro, a gente iguala ele a zero. E uma equação, ela é do segundo grau quando o maior expoente da incógnita é 2. Bom? Então, é uma equação do segundo grau. O número que multiplica o x ao quadrado é chamado de A. O número que multiplica o x é o B. E o número que multiplica, o número, o termo independente é o C. O A, o B e o C são números que pertencem ao conjunto dos números reais, podendo ser qualquer número, exceto o zero para o A. O A, então, ele pode ser qualquer número real, exceto o zero. Tá bom? O B e o C pode ser qualquer número real, inclusive o número zero. Tá bom? Bom, então, dependendo do valor de B e do valor de C, a equação do segundo grau pode ser completa ou incompleta. Tá bom? Quando o termo B for zero, ela é incompleta, faltando o termo B. Quando o termo C é igual a zero, ela é incompleta, faltando o termo C. E quando o termo B e o termo C são todos nulos, ela é incompleta, faltando o termo B e C. Bacana? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos x mais 7, ok? Igual a zero, beleza? Vocês me perguntam, professor, quem é o A? O A é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Nesse caso, o número, quando não está indicado, ele vale 1. Professor, quem que é o termo B? O termo B é o número que multiplica o x. Quando não está indicado, também é 1. Então, nesse caso, é menos 1. E o termo C é o termo independente, é o 7. Tá bom? Mais um exemplo. Menos x ao quadrado mais 6x igual a zero. É uma equação do segundo grau? Sim, é uma equação do segundo grau. Quem é o termo A? O termo A é menos 1. O termo B é 6. E o termo C, como não tem, é zero. Bacana? Tá bom? Então, equação do segundo grau é toda a equação em que o maior expoente da incógnita é 1, não é 2. Bom, é 2. Uma equação do segundo grau, ela pode ter duas respostas diferentes, uma resposta ou duas iguais e nenhuma resposta, tá bom? Bom, as formas incompletas pode ser assim, ó. Vamos relembrar. Primeira forma, quando o B for zero. Quando o B for zero, você tem uma equação dessa maneira aqui, ó, de amarelo. Quando o B for zero. Pega agora uma outra. Quando o termo C for zero. Quando o termo C for zero, você vai ter uma equação dessa forma aqui roxa. Que é ax ao quadrado mais bx igual a zero. Quando o termo B e o termo C for igual a zero, você vai ter uma equação desse formato aqui, ó. Tá bom? Cujo o conjunto de solução, tá bom? É o zero, tá? Bacana?
Tá? Então, uma equação do segundo grau pode ser completa ou incompleta. Incompleta faltando o termo B, faltando o termo C e faltando o termo B e C. Tá bom? O termo A nunca pode faltar, senão ela não é do segundo grau. Bacana? Bom, aí vocês me perguntam, professor, como que a gente vai resolver uma equação do segundo grau? Como é que resolve uma equação do segundo grau? Então, primeiramente, você vai ter que pegar a equação e vai ter que igualar a zero. Em seguida, você vai ter que calcular o discriminante, que a gente vai representar pela letra grega chamada delta. Então, esse delta é uma letra grega que, nesse caso, está representando o discriminante. E como é que eu vou calcular esse discriminante? É b ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c. Bom, então, dependendo do valor do discriminante, eu posso ter duas respostas, uma resposta ou nenhuma resposta. Então, o delta, ele pode ser positivo. Quando o delta é positivo, que é o discriminante, eu tenho duas respostas diferentes. Quando o delta for igual a zero, eu tenho uma resposta ou duas iguais. E quando o delta for negativo, eu não tenho resposta em relação ao conjunto dos números reais. Então, o primeiro passo para você resolver uma equação do segundo grau completa é calcular o discriminante. Depois que você calcula o discriminante, você vai usar a relação de Bhaskara, que está aqui, ó. Essa parte amarela, que eu vou destacar agora, só um minutinho. Essa parte amarela aqui é a relação de Bhaskara. É por essa relação que você vai encontrar as respostas, que você vai encontrar o conjunto de solução, tá bom? É menos b, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, dividido por duas vezes o a. Lembrando, se o delta é igual a zero, há duas raízes reais iguais, ou seja, uma raiz. Quando o delta é maior que zero, há duas raízes reais e diferentes. E quando o delta é menor que zero, não há raiz real. Bacana? Bom, esse exemplo aqui, ó, a gente tinha feito ele na aula passada, no nosso encontro passado. Então, eu fiz a seguinte pergunta, né? Qual é o número em que a soma do quadrado dele com 1 resulta em 10? Como é que eu escrevo isso? Então, x ao quadrado mais 1 é igual a 10. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai igualar isso a zero. A gente vai igualar isso a zero. Então, pega esse 10 e traz para cá, ó. Vem negativo ou positivo? Ele vem negativo. Então, vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado, é isso? Mais 1 menos 10. Iguala a quanto? Igual a zero. E aí você vai resolver 1 positivo e o 10 negativo. Vai dar quanto? Vai ficar x ao quadrado menos 9. Tá bom? Igual a zero. Aí você tem que fazer a seguinte pergunta. Professor, quem é o A? Quem é o B e quem é o C? Né? Tá aqui, ó. Você vai perceber que o A vai ser 1, o B é 0 e o termo C é menos 9. Você pode usar agora a relação de Bhaskara. A relação de Bhaskara aqui, ó. Então, substituindo o A, o B e o C na relação de Bhaskara, você encontra o B não é zero? Só um minutinho aqui, gente. Só um minutinho aqui. Voltando aqui.
você vai perceber, né? O B não é zero, né? Se o B é zero ao quadrado. O A é 1, então menos 4 vezes 1. E o termo C é menos 9. Então, zero ao quadrado é zero, menos 4 vezes 1 vezes menos 9 é 36. 36 mais 0 é 36. Como esse 36 foi positivo, quer dizer que eu tenho duas raízes. Aí você vai usar a relação de Bhaskara. Olha a relação aqui de Bhaskara, essa parte amarela. Bom, então você vai perceber que o termo B é zero, então vai ficar zero aqui. O discriminante, eu acabei de calcular, foi 36. E o A, você sabe que é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Tá bom? Aí você vai tirar a raiz quadrada de 36, vai dar um 6. E aí você tem um 6 positivo e um 6 negativo. Então, uma resposta vai estar relacionada com um 6 negativo e a outra resposta vai estar relacionada com um 6 positivo. Então, 6 negativo dividido por 2, você encontra 3 negativo. Eu estou chamando de x1. 6 positivo dividido por 2, você encontra 3. Eu estou chamando de x2. Então, você percebe que essa resposta é a mesma resposta que nós encontramos na aula anterior, mas agora resolvendo através da relação de Bhaskara. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo. Ó. Eu quero saber o quê? Qual é o valor de x que satisfaz a igualdade? Primeiramente, quem é o A? Fala para mim aí, gente. Quem é o A? O A é 3. Então, memoriza aí. Ó. O A é 3. Quem é o B? O B é menos 15. E quem que é o termo C? 27 sobre 4. Tá bom? Então, eu quero resolver isso aí. Então, essa equação é do primeiro grau ou do segundo grau? Segundo grau, professor. Completa ou incompleta? Completa. Então, primeira coisa que vocês vão ter que calcular é o discriminante, que é o delta. Então, quem é o termo B? O termo B não é menos 15? Se está negativo, é obrigatório colocar entre parênteses. Ó. Então, vai ficar menos 15, que é negativo, entre parênteses ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o termo C, que é 27, beleza? Dividido por 4. Bacana? Aí você vai resolver, ó. Professor, quanto que é menos 15 multiplicado por menos 15? Que é menos 15 ao quadrado. Menos 15 ao quadrado é menos 15 vezes menos 15, que dá 225. Bom, aqui você pode cancelar, gente, ó. Você pode cancelar o 4 com 4. Vai ficar 3 vezes 27, que dá 81 negativo. E 225 menos 81 vai te dar 144 positivo. Quer dizer, então, que você vai ter duas raízes. Aí você usa a relação de Bhaskara, tá bom? Aí você vai ter ó, x. Quem é o termo B? O termo B é quanto? Né? Menos 15? Vai ficar menos, entre parênteses, ó, menos 15, ok? Mais ou menos raiz quadrada de 144. Tá aqui, ó. Dividido por duas vezes o A, que é 3. Aí você vai encontrar, ó, vai resolver, ó. Menos 15 multiplicado por menos vai ficar 15 positivo. Bacana? Raiz quadrada de 144 vai dar 12. Então, você vai ter um 12 positivo e um 12 negativo. E 2 vezes 3 vai dar 6. Aí, você vai ter 2x. Um x relacionado com 12 negativo e um x relacionado com 12 positivo. Vou fazer aqui um pouquinho de cabeça aqui, ó. 15 menos 12 vai dar 3. Vai ficar 3 dividido por 6. Vai dar 0,5. E o x2 vai ficar 15 mais 12.
que dá 27. Dividido por 6, vai ficar 27 dividido por 6, dá 4,5. Então, as respostas que vão ser, que vai formar o conjunto de solução é 0,5 e 4,5, tá bom? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Calcular o valor de x que satisfaça a igualdade. Primeira coisa, é uma equação do segundo grau? É completa ou incompleta? Incompleta. Faltando qual termo? O termo C. Existe um processo mais rápido de resolver essa equação, tá bom? Como assim, professor? Você pode colocar, ó, quando está faltando o termo C, você pode colocar o fator comum em evidência. Qual é o fator comum em evidência? Qual é o fator comum entre 3x ao quadrado e 18x? Né? Então, você vai perceber o seguinte. O x, ele repete? Repete. Você pega o x com menor expoente. Qual é o maior número que divide 3 e 18 ao mesmo tempo? É 3. Então, você vai pegar, ó, você vai pegar 3x ao quadrado e vai dividir por 3x. Vai dar quanto? Vai dar x. E você vai pegar menos 18x dividido por 3x, que vai dar menos 6. Tudo isso é igual a zero. O que o professor fez aqui? Eu coloquei o fator comum em evidência. Se você multiplicar o 3x por x e o 3x por menos 6, você volta na equação que você tinha, tá bom? Bom, você está percebendo que você tem aqui um produto. O produto tem que ser igual a zero. Para esse produto ser igual a zero, você tem que fazer a condição que 3x vai ser igual a zero e o x menos 6 vai ser igual a zero. Nessa primeira igualdade, ó, o 3 aqui, ó, ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 0 dividido por 6, que vai dar quanto? Que vai dar 0. E nessa outra daqui, o 6 está negativo, vai para o outro lado positivo, x igual a 6. Tá bom? Então, qual é as respostas que fazem parte do conjunto de solução? 0 e 6. Professor, tem como resolver isso pela relação de Bhaskara? Tem. Primeira coisa, calcular o discriminante. Nesse caso nosso, quem é o termo B? O termo B é menos 18. Então, vai ficar aqui menos 18, ó, negativo, ó, entre parênteses, ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o termo C, que como não tem, é zero. Então, o discriminante vai dar quanto? Vai dar 18 ao quadrado, que vai dar 324. Aí você pode usar agora a relação de Bhaskara. Bom, o termo B, você já sabe que é quanto? Menos 18. Negativo com negativo vai ficar 18 positivo. Tá bom? Vai ficar raiz quadrada de 324 vai dar 18. E 2 vezes o A. O A é 3, 2 vezes 3, 6. Então, você vai ter o x1. Ó. O x1 vai estar relacionado com o 18 negativo. 18 menos 18 é 0. Dividido por 6 é 0. E o x2 vai estar relacionado com o 18 positivo. 18 mais 18, 36. Dividido por 6 vai dar 6. Tá bom? Então, chegamos nas mesmas respostas. Então, eu acho que seria interessante você saber resolver esse problema usando a relação de Bhaskara, tá bom? Pesquise também na internet uma outra maneira de vocês resolverem uma equação do segundo grau por soma e produto.
Então, por soma e produto, quando você pega essa habilidade de resolver por soma e produto, é bem interessante, tá bom? Então, pesquisa na internet como resolver uma equação do segundo grau usando a soma e produto, né? O produto de x1 por x2 tem que ser igual ao termo C dividido pelo termo A. E a soma é igual ao termo menos B sobre A. Tá bom? Dá uma olhadinha que é muito bacana. Bom, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até mais e tchau, tchau.